Irmãos, nós vamos hoje dar continuidade ao último tema da série A Igreja dos Sonhos de Deus. Esse tema nós começamos há um tempo atrás. Nós falamos que a igreja, ela é o evangelho visível de Deus nessa terra. Não tem uma igreja perfeita. Se você encontrar alguma igreja perfeita, não entre nela, por favor, senão você vai estragá-la, porque você não é perfeito. A igreja de Atos certamente tem muitas virtudes e características assim que eu admiro muito, mas também não era uma igreja perfeita. Ela teve dificuldade em lidar com as pessoas que não eram judeus, em recebê-los a princípio. Havia uma certa acepção de pessoas no meio da igreja. Havia uma dificuldade que alguns crentes insistiam em ir no templo adorar lá e ver aqueles rituais. Então havia um problema que não tinha uma compreensão clara dos pregadores do evangelho poderem viver do evangelho, entre outras dificuldades. No entanto, o período que a igreja, eu diria que talvez, a meu ver, mais se aproximou de ser a igreja do sonho de Deus, foi justamente a igreja do livro de Atos. Esta igreja me chama a atenção porque eles conseguiram, em sua geração, cumprir a missão da pregação do evangelho em todo o mundo. Algo que a nossa igreja hoje, mesmo mais numerosa, com mais recursos, ainda não conseguiu. O que nós podemos fazer para sermos essa igreja do sonho de Deus? Mencionamos aqui que a igreja do sonho de Deus é uma igreja que ela, primeiramente, ela ora. É uma igreja de oração intercessora. A segunda marca que eu acredito ser da igreja do sonho de Deus é que ela é uma igreja que conhece a Bíblia com profundidade. E a terceira marca que eu quero apresentar nessa noite é que a igreja do sonho de Deus é uma igreja missionária. A igreja de Deus nessa terra foi organizada para essa finalidade. Se uma igreja não cumpre ou não prioriza a pregação do evangelho, ela não sabe, então, ela tem uma séria crise de identidade. Vivemos para esse propósito. O texto bíblico que escolhi para lermos essa noite está no livro de Atos, o capítulo 1, os versículos de 6 a 11. Atos, então, capítulo 1, versículo 6 em diante, diz assim: Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do mesmo modo como vistes subir. Essa foi uma promessa feita naquele dia, com aproximadamente umas 500 pessoas reunidas. Eu fico imaginando a expectativa daqueles discípulos por essa promessa ser cumprida em seus dias. Confesso que eu não imaginava que passaria tanto tempo e nós estaríamos ainda aqui. Havia dias que eu ouvia a pregação da volta de Jesus, que eu pensava que Jesus voltaria naqueles dias. Às vezes eu pensava que não chegaria nem à idade jovem para poder namorar. Imaginar que hoje eu estaria pai com meus filhos já namorando. Eu penso que no plano de Deus, Ele não planejava que nós estivéssemos aqui. Creio que Deus, se dependesse apenas da vontade dEle, nós já estaríamos há muito tempo vivendo na eternidade. Mas certamente Deus tem seus planos e seus propósitos a serem cumpridos. E nenhum deles será frustrado também. Mas eu quero falar em especial o que nós podemos fazer para apressarmos de alguma forma esse dia, ou ao menos estarmos preparados para esse grande dia. No versículo 6, diz o texto que os discípulos estavam reunidos.
Ali, com Jesus, fizeram uma pergunta a respeito do reino de Israel. Alguns haviam passado mais de 3 anos com Jesus e ficaram naquela expectativa se ele iria estabelecer o reino que eles sonhavam. Um reino temporal, um reino que eles pudessem ter de volta aquela glória do reinado de Davi, aquele templo majestoso como os dias de Salomão. Nutriam a esperança de um Messias libertador que lhes desse a soberania e vencesse os romanos e os expulsasse suas terras e fosse uma nação novamente livre e poderosa como tinha sido no passado. Mas passaram-se os anos e esse reino desta forma não foi o que eles viram acontecer. Jesus ele explicou para eles que antes deles entrarem no reino da glória, eles precisavam ter dentro do coração deles o reino da graça. E são 2 reinos igualmente importantes, mas são diferentes. Todo aquele que um dia quiser viver no reino da glória com Cristo, precisa aqui viver com ele o reino da graça transformadora, de um coração arrogante e humilde, um coração, uma pessoa preguiçosa, indisposta a falar de Jesus, uma pessoa que ele é difícil de trato e se torna amável e agradável. Quem quiser um dia entrar no reino da glória, para viver a eternidade com Jesus, precisa viver com ele antes o reino da graça. Inclusive, vale lembrar que sempre que você faz uma pergunta, esteja disposto a ser parte da resposta. Como assim? Às vezes a gente encontra um problema na igreja, e não é difícil você encontrar um problema na igreja, concorda? Alguns problemas a gente não comenta na igreja, não é porque a gente não veja, a gente percebe muitas vezes. Só que eu acredito que se você vê um problema e você não está disposto a solucioná-lo, ou você não pode resolvê-lo agora, para que você vai falar do problema? O problema só vai aumentar. Assim como talvez seja fácil você encontrar problemas na igreja, comece com a primeira igreja, é a mais difícil de ser corrigida. Você é parte dessa igreja, sua família é parte dessa igreja, e não é difícil encontrar defeitos nela. Se você não acha difícil encontrar defeitos nas pessoas da sua própria casa, por que você acharia que seria diferente de encontrar defeitos na igreja que nos reunimos? Eu acredito que cada crente, ou ele é parte do problema, ou ele é parte da solução do problema. Eu só fico pensando, você acha que você é parte da solução do problema, ou você é parte do problema que essa igreja muitas vezes sofre com ele? Nessa passagem, eu vou destacar mais um pontinho, o verso 6, é a questão de que eles estavam reunidos. Vivemos hoje uma onda de crentes que acham que eles podem ser crentes fortes, sem se reunirem na igreja nos cultos. Embora eu acredite que Deus, com o seu Espírito Santo, possa fortalecer, Deus possa sustentar a fé daqueles que não podem vir à igreja, por uma questão de saúde, ou outro impedimento real, eu creio que Deus é capaz de sustentá-los sim na fé. Mas eu não acredito em crentes fortes na fé, irmãos saudáveis na fé, que não se reúnam nos cultos para adorarem uns com os outros. O versículo 7, quando eles perguntaram a respeito de quando o reino seria estabelecido, Jesus lhe deu uma resposta muito inteligente. Ele disse o seguinte: não compete a vocês saber o tempo em que vou estabelecer o reino da glória. Essa questão de quando o reino da glória será estabelecido, em outras palavras, não é da conta de vocês. Embora eu creio que nós desejemos muito a volta gloriosa de Jesus, porque esta é a grande esperança do nosso coração. Quando finalmente vai ser curada aquela saudade, aquela dor que você sente de pessoas que você ama e que hoje não estão mais com a gente. Quando finalmente viveremos num mundo sem doença, sem desemprego, sem tristeza, sem nenhuma morte, embora essa seja a nossa grande esperança, mas não devemos viver nessa expectativa de querer nos preocupar muito com o quanto tempo vamos ainda esperar. O fato é que temos que estar preparados a cada dia até que Ele volte. Não deveríamos nos preocupar muito com o quando Jesus vai voltar, mas o como você está aguardando a volta de Jesus. Se eu e você estivermos preparados hoje, e amanhã e a cada dia, que diferença fará você esperar 1 ano ou mais?
Além do que, se Deus livre e guarde, Deus permitir que eu e você venha morrer, hoje ou amanhã, para aquele que estiver morto, que morreu dormindo no Senhor, preparado para a vida eterna, que diferença fará? Passar 1, 2, 10 ou mais anos? O fato é que temos que aprender a viver cada dia como se esse fosse o único dia que tivéssemos de vida. O povo, inclusive, no livro Eventos Finais, na página 36, Ellen White diz que nós, adventistas, o povo de Deus, não receberia nenhuma outra profecia que tratasse a respeito de tempo para ser estudada em relação ao estabelecimento do reino de Deus. A única e grande profecia, a última que havia profecia, eu diria, e não a única, que havia para a igreja estudar e compreender a respeito de tempo, era a profecia de Daniel 9:24. Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário seria purificado. A origem profética da nossa igreja, essa foi a última profecia relacionada a tempo que essa igreja deveria se preocupar em entender. A partir daí, o tempo, o quando, não importa mais, mas sim o como. No versículo 8, Jesus então diz o que faria para poder suprir essa necessidade da igreja. Vocês receberão o poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo seria o presente mais valioso que o céu poderia conceder. Não havia outro presente mais importante do que esse para Deus mandar para a sua igreja. Dessa forma, Jesus não estaria mais limitado fisicamente à Judeia ou à Galileia. Desta forma, Jesus poderia estar com todos os seres humanos, em todos os lugares e em todo o tempo. Por isso, ele então dá esse Espírito Santo, não para os irmãos começarem a dar gritos e achar que está falando em línguas diferentes, não para que o irmão pudesse exibir para o outro com uma santidade supostamente superior. O Espírito Santo ele é concedido para um propósito, para serem testemunhas de Jesus. A palavra testemunha vem da mesma raiz grega de mártir. É a martíria, significa testemunha em grego. Martírio significa sacrifício. Nós não fomos chamados para viver uma vida como se estivesse num parque de diversões. O chamado da igreja não é para a igreja que os membros vivam como se estivessem num piquenique ou num passeio de férias. Você foi chamado, eu fui chamado para estarmos num campo de batalha, dando nossa vida como mártires, se for necessário. Esse foi o chamado da igreja. O Espírito Santo derramado sobre a igreja na manifestação da chuva serôdia, que é a chuva que nós aguardamos agora, a segunda grande manifestação do Espírito Santo, é o maior temor que o diabo tem. No livro Eventos Finais, página 166, diz que o inimigo tem feito tudo o que pode para atrapalhar que essa chuva aconteça. Tudo que o inimigo puder fazer para criar divisões entre os irmãos, ociosidade entre os crentes, tudo o que ele puder fazer para a igreja estar entretida com qualquer outra atividade, mas não seja a busca da chuva serôdia, ele fará. Porque assim que a chuva serôdia cair, que ela for derramada sobre a igreja, o alto clamor com a pregação do evangelho eterno vai alcançar o mundo inteiro, e então Jesus voltará. Por isso, o maior medo do diabo é que nós recebamos a chuva serôdia em nossa geração. A igreja de Atos, quando recebeu a primeira grande chuva, também chamada de chuva temporã, que é a primeira grande chuva, que acontecia na Palestina, ali havia essa primeira chuva, que ela era fininha, e ali servia para molhar bastante a terra, para que a sementinha pudesse germinar e crescer. Mas quando chegava a época da espiga, já quase madurando, então vinha uma chuva um pouco mais copiosa, mais forte, era chamada chuva serôdia. Essa ilustração agropastoril é usada na Bíblia para falar desses dois grandes momentos da manifestação do Espírito Santo na vida da igreja de Deus. Quando a chuva do Pentecostes, a chuva temporã que caiu no momento do Pentecostes porque foram 50 dias após a Páscoa. Nós sabemos que Jesus ele ressuscitou e passou 40 dias com os discípulos. Depois de 40 dias, reuniu os discípulos no monte, como lemos hoje, e ele subiu ao céu. E ele passou mais quantos dias no céu para derramar a chuva do Espírito? 10 dias. Então se completaram os 50 dias. Por isso é chamado o Pentecostes. Ao cair a chuva temporã, a primeira grande chuva, no dia do Pentecostes, qual foi o resultado? Em um só sermão,
Pedro pregando com os demais apóstolos, quase 3.000 pessoas batizadas em um só dia. Ali no capítulo 4, versículo 4, a igreja continuou crescendo rapidamente, já eram quase 5.000. Em Atos 5, verso 14, o secretário desistiu de registrar. Ele disse, não estou mais contando, se tornou uma grande multidão. Em Colossenses 1, 23, Paulo menciona que todo o mundo da época conhecido já ouvira falar da pregação do Evangelho de Cristo, do Evangelho eterno. Ou seja, em menos de 50 anos, a igreja cumpriu a pregação do Evangelho a toda criatura debaixo do céu. Isso mostra que é possível a igreja ter quantidade de batismos com qualidade. Acredito que qualidade e quantidade não são coisas antagônicas. Acredito que a igreja, se ela buscar cada vez mais se consagrar a Deus, cada vez mais também batizará mais pessoas. Acredito, inclusive, que a festa mais bonita, a festa mais importante, a festa mais linda dessa terra se chama Festa Batismal. Por isso, acredito que dia 30 de novembro vai ser uma alegria fazermos aqui nosso último sermão desse ano e poder fechar com chave de ouro com o batismo da nossa querida irmã Jandira. Será uma grande festa, porque não existe emoção mais linda para a gente do que ver pessoas nascendo no reino do céu para viver com Cristo para sempre. É por isso que a melhor ajuda que os pastores podem dar à igreja não é pregar sermões, não é fazer treinamentos, reuniões, eventos, congressos, embora essas coisas tenham a sua importância e tenham seu lugar, embora eu ame pregar. A melhor ajuda que os pastores podem dar à igreja é ensinar a igreja a trabalhar, é ensinar a igreja a se consagrar a Deus. É por isso que passamos aqui todo esse período. Irmãos, precisamos orar, estudar a Bíblia e pregar o Evangelho, porque essa é a melhor ajuda que podemos dar. Na verdade também, esse é o único remédio que funciona para curar a igreja. Para o irmão desanimado, para o irmão revoltado, para o irmão que está se apostatando, para o irmão crítico, para o irmão reclamão, sabe qual é o remédio que funciona? Para aqueles irmãos que só vivem a lamentar, existe um remédio seguro. Que remédio é esse? Fé, oração e trabalho. Profetas e Reis, página 164. Quando o irmão desanimado começa a falar de Jesus para outras pessoas, o desanimado fica animado. Para aquele irmão que dizia que não conseguia aprender a Bíblia, aprender a lição de escola sabatina, quando ele começa a dar estudo bíblico e pregar o Evangelho, ele fica mais inteligente. E assim esses irmãos, enquanto salvam outras pessoas, acabam salvando a si mesmas. No entanto, há um grupo de pessoas na igreja que nós nunca vamos conseguir alcançar. Esse grupo é chamado no livro Evangelismo, na página 371, como murmuradores crônicos de Sião, ou perturbadores de Sião. Não podemos achar que na igreja só tem pessoas que vieram porque querem ir para o céu com Jesus. Assim como Deus faz o seu trabalho de semeadura do bom trigo, o inimigo também faz o seu trabalho de semeadura do joio. Assim como Deus tem os seus na sua igreja, o diabo também coloca os seus, para atrapalhar, para criticar, para destruir e tentar impedir a igreja de Deus cumprir a pregação do Evangelho. Esse grupo, que é chamado pela Espírito de Profecia de murmuradores crônicos ou perturbadores de Sião, são pessoas que dão muito trabalho. Eles sempre estão suspeitando, sempre estão reclamando, acham que nunca conseguimos fazer o que tem que ser feito, são sempre muito exigentes. É uma classe de pessoas que, ainda que tivesse 2 pastores para atender cada igreja, não seria suficiente para atender. Qual é o conselho de Deus para fazer com essa classe de pessoas? Deixe-os quietos no canto deles. Ele diz o seguinte: pegue um barco, vá em alto mar, lance novas redes e pegue novos peixes que valha a pena trabalhar com eles. É por isso que a gente não pode ficar se concentrando demais em quem não quer fazer. A gente, como líder de igreja, se concentra em quem quer fazer. Aqueles que querem fazer, você ajuda. Com as suas limitações, você tenta auxiliar. E assim a igreja sempre funcionou e nunca foi, provavelmente nunca será diferente disso. A igreja missionária ou a igreja discipuladora é aquela que com uma mão ela acolhe as pessoas, ela abraça as pessoas, e com outra mão ela mostra para elas o caminho do dever. A igreja que é missionária não pode achar que seu trabalho é pegar os recém-batizados e ficar só embalando e cuidando como se fossem crianças que não soubessem cuidar de si mesmas. Elas têm que aprender a cuidar de si mesmas, elas têm que crescer no Evangelho. A melhor ajuda que a gente pode dar a um recém-batizado não é ficar só indo visitá-la,
mas levá-las conosco para fazerem visitas, levá-las conosco para uma classe bíblica, para um pequeno grupo, para que elas aprendam a se desenvolverem. Quanto menos a igreja evangeliza o mundo, mais o mundo seculariza a igreja. A tendência de irmãos que não têm disposição em pregar o evangelho é que sejam irmãos com mentes carnais e mentes secularizadas. A tendência de uma igreja que não cumpre o papel de sal da terra é que ela perde a oportunidade de servir para o único propósito pelo qual ela foi criada. Inclusive, há um pensamento que diz o seguinte: se você não ama a missão, duvide da sua própria salvação. Se você não ama falar de Jesus para alguém, o que ele fez na sua vida, duvide que Jesus tenha feito realmente uma conversão em você. Há outro pensamento que diz o seguinte: se você está indo para o céu e você olha para trás e você vê que ninguém está te seguindo, é provável que não é para lá que você está indo. Todo aquele que vai para o céu, ele busca levar consigo outras pessoas também, começando com os familiares, o cônjuge, os filhos, amigos, vizinhos, parentes e assim por diante. Lá em Marcos 1,17 diz que Deus chamou todos nós para sermos pescadores e pescadoras de pessoas para o reino do céu. Quando Jesus chamou os discípulos, eles estavam pescando e ao serem chamados deixaram tudo. Jesus disse inclusive que aquele que deixa tudo por amor a ele não vai perder absolutamente nada. Ele receberá, na verdade, nessa terra ainda 100 vezes mais e ainda ganhará a vida eterna. O chamado de Jesus não é para sermos especialistas em pescaria, mas para sermos pescadores. Há uma diferença entre ser especialista em pescaria e ser pescador. Qual a diferença? Vou contar uma pequena história. Dizem que havia uma ilha de pescadores, uma vila de pescadores, e nessa vila de pescadores haviam muitas pessoas que se diziam especialistas em pescaria. Na verdade, todos daquela vila diziam que eram pescadores. Todos contavam muitas histórias de pescaria. Havia um centro de treinamento para pescadores, havia um hospital para pescadores, haviam várias faculdades sobre pescaria, havia várias reuniões, ensaios, haviam treinamentos, havia oficinas sobre como pescar, haviam até estudos psicológicos para poder entender o estado dos peixes, havia aulas de pescaria em águas profundas, em águas rasas, peixes coloridos, peixe de couro, peixe de escama, havia aulas sobre como armazenar, como fazer exportação dos peixes. Só tem um problema: nenhum deles haviam pescado nenhum peixe. Mas depois de algum tempo, com tantas aulas, um dia um jovem disse assim: puxa, eu vou pegar essas técnicas que vocês ensinam, que tanta coisa que é bonita, que é falado aqui, eu vou fazer uma experiência. Aquele jovem então pegou o barco que estava ali abandonado, já meio enferrujado, foi para as águas, bem pertinho dali, nem foi muito longe, e pescou 2 grandes peixes. Era um lugar cheio de peixes famintos, doido para serem pescados, mas ninguém podia ir pescar, porque estavam tão ocupados com tantas aulas, treinamentos, tantos encontros sobre pescaria. Aquele jovem então trouxe 2 peixes bem grandes, bem bonitos, e mostrou para o povo que estava num grande congresso reunido. As pessoas aplaudiram de pé: que coisa fantástica, 2 grandes peixes pescados aqui bem pertinho da gente. Aquele jovem foi muito elogiado, trouxeram um troféu para ele, trouxeram para ele uma lembrança, uma placa, fizeram até na praça ali um monumento para os 2 grandes peixes que ele havia pescado. E esse jovem passou a ser tão requisitado que dali para frente ele se tornou um professor de pescaria. Esse jovem agora seria um especialista que começou a fazer vários congressos também. A partir daí, ele também não teve mais tempo para ir pescar, porque tinha que gastar todo o tempo agora para poder falar e ensinar a pescaria. Moral da história: essa vila estava cheia de especialistas em pescaria, mas pescador mesmo que é bom, não tinha. Às vezes eu penso que a igreja está tão ocupada com tanto treinamento de pescaria, que a igreja está tão cansada de tanto treinamento, que eles não têm tempo para pescar. Quando chega a hora de pescar, estão cansados porque passaram a manhã inteira sendo treinado, a tarde inteira sendo treinado. É congresso, é reunião, é ensaio, é papel. E eles, inclusive, hoje, praticamente quase todos se acham especialistas em pescaria. Há pessoas que nunca pescaram um peixe e querem ensinar para mim como eu devo pescar. Eu que já, pela misericórdia de Deus, já pesquei centenas de peixes, há mais de 20 anos pescando, e pessoas que nunca pescaram um peixe querem ficar me dando aula o tempo todo. Dizem que quem sabe faz, quem não sabe ensina. Eu só espero que nós possamos ser pessoas que saibamos fazer e façamos.
É hora de contar as nossas histórias. É hora de você parar de contar a história de outras pessoas. Não quer dizer que não possa contar a história de outras pessoas, mas que tal se você pudesse contar as histórias na primeira pessoa? Eu pesquei. É hora de você e eu buscarmos mais e mais pessoas para Jesus. Quero terminar a mensagem com essa citação para mim, que é uma das promessas mais lindas de todos os livros de Espírito e Profecia. Uma das promessas que eu mais busco em todo o tempo do meu ministério. O livro Serviço Cristão, página 253, diz assim: quando tivermos uma consagração completa de todo o coração ao serviço de Cristo, Deus reconhecerá esse esforço, esse fato, mediante um derramamento sem medida do seu Espírito. Mas isso não acontecerá enquanto a maior parte dos membros da igreja não forem cooperadores de Deus. Nossa luta é conseguir fazer uma igreja que se consagre a Deus todos os dias e que se consagre ao serviço de Deus. Orar, estudar a Bíblia e pregar o Evangelho. Essas são as 3 marcas que busco na Igreja do Sonho de Deus. Essas são as 3 marcas que eu busco desenvolver também. E eu quero fazer um desafio a você. Nos ajude a ter a maior parte dessa igreja consagrada. Eu queria fazer um desafio a essa igreja. Faça parte daquele grupo que está ocupado pescando. Faça parte daquele grupo que está ocupado buscando os irmãos afastados, buscando os irmãos interessados, buscando visitar os doentes, os enfermos, buscando dar estudo bíblico àqueles que não conhecem da palavra. Mas eu queria desafiar você. Que tal se você tomasse por princípio, é princípio de vida, comer, respirar e se movimentar. Você respira quando ora, você come quando se alimenta da palavra e você se movimenta quando prega o Evangelho. Essa é a igreja dos meus sonhos, uma igreja que vai ter a sua maioria consagrada a Deus todos os dias, enquanto nós vivermos. Quero desafiar você. Vamos fazer parte daquela igreja que vai ser a última geração de crentes, que vai receber a chuva serôdia e vai ver Jesus voltar com milhares de pessoas ao nosso redor, preparadas para morar no céu com Jesus. Amém? Uma das melhores formas de se desprender um pouco dos nossos problemas, de você ser vacinado contra o egoísmo, é você ser um pregador do Evangelho. Gaste mais tempo falando do que Jesus fez na sua vida. Tenha certeza que você vai inspirar e vai ajudar muita gente. Salvando os outros, você vai acabar salvando a si mesmo. Vamos orar? Deus e Pai, muito obrigado porque nós cremos que a Tua igreja, mesmo fraca, defeituosa como nós o somos, muito obrigado porque nós somos o alvo do Seu grande amor aqui nessa terra. Obrigado porque esta igreja, nós cremos que ela é o Evangelho visível de Deus para a humanidade. Por favor, Senhor, que nós sejamos bons representantes dessa igreja, que nós sejamos a igreja dos Teus sonhos, Senhor, uma igreja poderosa na oração, conhecedora com profundidade da Bíblia Sagrada, e homens e mulheres apaixonados pela pregação do Evangelho, para que muito em breve possamos, quem sabe em nossa geração, ter a manifestação finalmente da chuva serôdia, a conclusão da pregação do Evangelho e a volta gloriosa do nosso amado e querido Senhor Jesus Cristo. Continue a abençoar esta igreja, aos que nos assistem aqui ao vivo, aos que nos assistem pela internet. Estenda a Tua mão sobre cada um de nós. Enche-nos com Teu Santo Espírito, batiza-nos com Teu Santo Espírito, para que sejamos Suas testemunhas, onde quer que o Senhor nos coloque. É o que nós te pedimos, Pai, te agradecemos sempre, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém.